Tá bom. Você não acreditou. Veja bem, a vida ensina isso. Quem não aprende com os seus próprios erros está a condená-lo a repeti-los novamente. Entendeu? Então, a experiência lá em Israel não foi suficiente. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Porque a vara da correção, diz lá em Provérbios, é para as costas do insensato. Então você não acredita, né, nessas coisas que aconteceram em Israel, ou se acredita nesses eventos que realmente aconteceram, você está informado disso, e você não acredita que isso aí foi por causa da doutrina do chapéu. Bom, de fato, eu não tenho como provar isto para você. Só tenho evidências fortíssimas de que realmente as razões são estas, né? Que a congregação humilhou agentes do Mossad ou informantes do Mossad aqui no Brasil e foi pagar o preço onde? Lá em Jerusalém. Você não acredita, né? Acha que é imaginação minha? Estas minhas elucubrações a respeito do Mossad investigando a liderança da congregação, saber dos seus propósitos, o que pregam e o que querem fazer lá em Jerusalém? Vou dizer para você, eu servi o exército nos anos da ditadura. E eu servi o exército na segunda secção do exército, que é o serviço reservado do exército. Acima do serviço reservado era o serviço secreto do exército, que era o famigerado SNI, que era dirigido por um assassino cruel, aí, esse Golbery do Couto Silva. Felizmente, eu não me envolvi em ações de repreensão ao pessoal de esquerda. Não me envolvi em atos dessa natureza. Eu cuidava apenas, trabalhava com administração. Meu negócio era mexer com papéis. Mas eu observei, eu vi que nós, ali da segunda sessão, estávamos focados em transferências de militares. O sujeito estava servindo em Lorena, queria vir para Barueri, servia em Barueri, no Quarterri. Íamos investigar as razões dessa transferência. Alguns é porque estavam se casando, outros que queriam ficar perto dos pais, uma série de razões. Bem, mas no meio disso, no meio da movimentação das praças, havia alguns indivíduos envolvidos com o pessoal de esquerda e queriam formar grupos para planejar atentados. Então nós estávamos acompanhando toda e qualquer movimentação de praça. Queríamos saber para onde iam, quem eram estas pessoas, quem eram seus amigos. E se ele tinha algum amigo, ou ele mesmo tinha feito uma viagem a Cuba, que era um centro de treinamento de pessoal de esquerda, que estavam atuando não só no Brasil, como no Uruguai, na Argentina, no México. Entendeu? O pessoal de esquerda ia para lá aprender como fazer ações terroristas. Cuba era o centro de treinamento para o pessoal de esquerda aqui da América do Sul e da América Central. E por trás estava a Rússia.
Então este era o ambiente, e eu vi todas essas coisas que realmente funciona desse jeito. Uma das maneiras de você infiltrar numa nação agentes secretos é por meio de empresas. A empresa vai se estabelecer lá naquele país, e esses agentes secretos se infiltram dentro dessas empresas e vão para esse país como gerentes administrativos, vão como diretores, como engenheiros de produção, etc. Por aí vai. A outra maneira são igrejas. Igrejas, o sujeito vai como pastor, como ancião, né? Ou como um administrador do grupo religioso, e na realidade ele é um agente secreto a serviço de uma nação no exterior. Simples assim. O Mossad está espalhado em todas as nações. Eles estão aqui no Brasil também, né? E eu conheci pessoalmente esse cidadão aqui, ó, nosso irmão, Saulo Charabi. Saulo Charabi, que foi expulso da congregação lá do Bonfim, lá em Curitiba. Será o Saulo Charabi um agente do Mossad? Não sei. Será que ele foi um informante de um agente do Mossad? Não sei. Eu o conheci pessoalmente. Ele frequentou lá as salas da Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil, a AMCCB, que hoje está ligada ao Ministério de Jandira. Entendeu? Então eu o conheci, eu achei uma figura assim, cuja presença não era bem explicada, sabe? Não participava dos nossos cultos, usou as salas da AMCCB para dar aulas de hebraico. São motivos até aceitáveis, né? Mas você pode colocar nisso uma pontinha de suspeita. Quem sabe ele quisesse manter conosco uma certa proximidade, né, para ouvir coisas a respeito do projeto da congregação em se estabelecer lá em Jerusalém. Vamos saber. Como é que eu vou saber isso? Não sei, né? Só ele mesmo sabe. Eu prefiro acreditar que ele nem teve um envolvimento com isso, que não é agente do Mossad, e nem informou algum agente do Mossad. Mas eu estou mostrando isso para vocês aí, para vocês abrirem a visão, observar mais e compreenderem melhor as coisas. Então eu sei que muito pouca gente está acreditando nessas coisas que eu estou falando. Uma grande parte está acreditando nesses episódios todos de uma maneira parcial. E a grande maioria não está acreditando que isso tem alguma coisa a ver com o serviço secreto de Israel, com o Mossad, e que a destruição do templo lá em Jerusalém deve-se única e exclusivamente ao fanatismo religioso do comandante do Mossad. Não, tudo bem. Então presta atenção, agora eu vou apresentar mais um argumento. Eu falei rapidamente no vídeo anterior, mas agora eu vou detalhar mais um pouco, né? Desde a fundação do Estado de Israel, esta pequenina nação, menor que o Estado do Pernambuco, vive em permanente estado de beligerância, porque está cercada de 22 nações, que são nações onde o islamismo é predominante, muitas delas extremamente fanatizadas, viu?
e que querem simplesmente o desaparecimento da nação de Israel da face dessa terra. Além do que, o islamismo tem uma força muito grande em toda a África e também na Europa. Então, a situação de Israel é de permanente vigilância. Os jovens servem lá o exército em Israel por 3 anos, moços e moças. E eles são obrigados a ter sempre o seu equipamento, as suas armas, ao alcance da mão, até para tomar banho ou satisfazer uma necessidade fisiológica. A arma precisa estar ao alcance da mão. Sabe por quê? Porque a qualquer momento pode surgir um ato terrorista. E esse militar ser obrigado a agir imediatamente. Então Israel não brinca com segurança, com a segurança do país. Vocês estão vendo aí os noticiários, né? O sujeito está dirigindo o carro dele para ao lado do ônibus e o ônibus, BUM! Foi um homem-bomba lá que se explodiu, matou 70, 80 pessoas. Você vai almoçar num restaurante, você está sentadinho gostoso, comendo e conversando com a sua família, BUM! Um camarada se explode, mata 70, 80 pessoas dentro do restaurante. Então é um ambiente diferente, que você não está acostumado, você não sabe o que é isso. Mas esta é a realidade lá em Israel. Isto é uma realidade. Agora, no que se refere a igrejas evangélicas, igrejas cristãs, ora, o Estado de Israel convive com o cristianismo, seja com igrejas protestantes, ou igrejas católicas romanas, ou as ortodoxas, já há mais de 1 milênio. E o Estado de Israel, bom, pelo menos até onde eu sei, o Estado de Israel, o governo, nunca teve, assim, uma ação de repressão, de rejeição a grupos religiosos que estão dentro do seu país e lá pregando as suas crenças, né? Cuidando lá das suas comunidades religiosas. O Estado de Israel nada teve contra esses grupos religiosos. Eventualmente, a gente escuta de ações terroristas praticadas contra igrejas cristãs lá em Israel. Mas são ações isoladas. Não é o Estado de Israel. São pessoas fanatizadas. São judeus ortodoxos, fanáticos. Porque não suportam o cristianismo, as igrejas cristãs. Não suportam, têm ódio. Um ódio terrível. Por quê? Por causa dos episódios da Segunda Guerra Mundial. Os alemães exterminaram 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. Em fornos crematórios. Estupraram mulheres. Assassinaram a pauladas, a pancadas, a fome, com doenças. No frio, morreram congelados. 6 milhões de judeus. Em Israel não há uma família sequer, que não tenha perdido um ente querido, ou então conheça uma família querida, estimada, que não tenha perdido um ente querido durante os episódios da Segunda Guerra Mundial promovida por Hitler. Então Israel tem um ódio no coração e na alma do Cristo. Não o Cristo histórico, esse que você lê na sua Bíblia.
eles têm um ódio do Cristo das igrejas, do Jesus Cristo das igrejas. Por quê? Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, estes homens que estupravam as mulheres e as crianças, matavam a tiros nos fornos crematórios, a gás e o caramba tal. Estes homens e estas mulheres se reuniam à noite para cantar o hino Castelo Forte, nosso Deus. O hino composto por Martinho Lutero. Entendeu? Então eles têm um ódio terrível do Cristo das igrejas. Notoriamente as igrejas fanatizadas, os fanáticos religiosos das igrejas cristãs, como a Congregação Cristã no Brasil. Você, meu caro irmão, saiba, você está num ambiente de homens e mulheres fanatizados. Vocês acham os únicos, os verdadeiros, escolhidos de Deus? Por quê? Por quê? Porque usa o véu, né? Porque pratica o ósculo santo, entendeu? Porque as mulheres não cortam as pontas do cabelo, porque não usa barbicha, porque não usa camiseta regata, porque as mulheres não usam calça feminina, porque as mulheres não usam blusa sem manga, porque tem uma lista de não, sabe? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E estão praticando todos esses usos e costumes proibidos. Estão praticando. E se acham, por isso, os únicos que vão entrar no céu. Agora, pode bater na mulher, pode dissimular, né? Eu estou cansado de conversar com essa gente, os dissimuladores, que são grandes mentirosos. Pode mentir, pode enganar, pode trapacear nos negócios, pode bulinar as moças, entendeu? Tá tudo certo. Deus vai passar a mão na cabeça, e perguntar: filho, você é crente da Congregação Cristã do Brasil, filho? Aí o crente da congregação vai dizer: eu sou sim, eu batizei lá, viu? Eu batizei lá. Aí Deus vai dizer: tá bom, meu filho, tá bom. Pode entrar, entra no gozo do teu Senhor. Entendeu? Então, isso, na realidade, é uma deformação moral, resultado de não acreditar nem que são pecadores. Somos ensinados que não somos pecadores, né? Os outros são. Os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os assembleianos, tudo pecador. Nós não. Nós aqui é uma maravilha. A gente erra, entendeu? Mas os erros vão ser tolerados por Deus, né? Vai perguntar: você é da congregação, meu filho? Tá bom. Você não peca, você não tem pecado. Quando de fato o sujeito está se declara, a Bíblia diz, né, que é um grande mentiroso, porque se dissermos que não pecamos, a nós mesmos nos enganamos e não há verdade em nós. Então, esse bando de anciães, diáconos, cooperadores, que são a liderança que ensina a igreja os caminhos que ela deve andar, a Bíblia está dizendo que eles são grandes mentirosos. A Bíblia, que é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Entendeu? E impõe, então, toda a irmandade para mentir, né? Tornando toda a irmandade um grande bando de mentirosos. E o verso 10, né? Capítulo 1 da carta de João. Esse é o versículo 8 que eu falei agora. O versículo 10 diz que toda a nossa irmandade, 3,5 milhões aqui no Brasil e mais uns 400 mil no exterior, estão ofendendo e insultando a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso.
Porque está escrito, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Esse fazemo-lo é fazer a Deus um mentiroso, porque Deus está dizendo que nós somos pecadores, e esse bando de falsos profetas mentirosos e enganadores estão ensinando a Irmandade que nós não pecamos. É isso. Bom, então eles têm ódio desse tipo de cristianismo, porque isso aí é nojento. Isso é nojento, isso não é verdade. Né? Não somos melhores do que ninguém, temos muitas coisas boas em nosso meio, tá? Coisas muito boas que devem ser preservadas. Mas nós temos aí seríssimos problemas de doutrina, de comportamento, de moralidade, tá? E que foram gerados por essa liderança embusteira e mentirosa lá de cima. Tá? Bom, então Israel, o judeu ortodoxo, ele tem ódio desse cristianismo das igrejas. Já queimaram igrejas lá em Jerusalém, em Israel, em outras cidades também, em Hebron, etc. Queimaram. A igreja batista da rua Sarkis já foi queimada por 2 vezes. Tem uma igreja lá, é a Igreja Universal. Não é essa do Edir Macedo, não. É uma outra. Tem o mesmo nome. Essa igreja era tão aberta, sabe? Tão, com uma atitude tão ecumênica, né? Se você chegasse lá nessa igreja, se apresentasse lá, você teria uma cama para dormir, uma mesa para fazer a sua refeição. Se você quiser fazer uma reunião, você teria um espaço para isso. E pregar lá fazer lá a sua pregação. Eles eram assim, abertos. Entendeu? Foi lá um judeu fanático, meteu fogo na igreja, meteu fogo no alojamento, e que as pessoas muitas pessoas foram queimadas para um hospital. Entendeu? Quase morreu gente lá. Então, é esse fanatismo religioso, tá, que é o grande problema que enfrentou a congregação lá em Jerusalém. Esse comandante do Mossad, tá, certamente é um fanático religioso, tá, o judeu ortodoxo, e que mandou que perpetrassem contra a congregação todas essas ações absurdas, que quem cuida de construção de prédios é a prefeitura, como aqui no Brasil. Se houvesse alguma coisa irregular na construção, quem deveria tratar desse assunto são o pessoal da prefeitura, são os fiscais da prefeitura. A obra seria embargada até que o problema fosse corrigido. E se realmente teimassem em construir da maneira irregular, aí sim a prefeitura mandaria lá os tratores derrubar tudo aquilo. Não o exército, não a tropa federal de Israel. Essa é uma ação isolada. Então fica evidente que pela sua singularidade, este episódio, pela sua singularidade, merece receber as reflexões que eu estou fazendo a respeito. Agora, quem não aprende com os seus erros, vai repeti-los novamente. Eu ainda não tenho todas as informações, mas o que aconteceu foi o seguinte: uma família de irmãos aqui voltou lá para a sua terra natal, né, onde vivem todos os seus familiares. Foi lá para uma região da Turquia. E lá abriu a porta da sua sala e
e convidou seus familiares para participar de um culto. E estes trouxeram outros parentes afins, parentes por afinidade, e vieram os amigos dessas pessoas. E se formou um grande grupo. Lá o irmãozinho lá tinha um dom bonito, né? Pregava bonito pra caramba, tal, e aquilo cresceu, virou uma multidão. Aí chamaram o pessoal do Brás lá para botar a placa, hein? Congregação Cristã na Turquia, né? Não é assim? Botar a placa lá, entendeu? Aí foi alguém aqui do Brás lá, né? Chegou lá, abriu a boca para dizer que a nossa doutrina não aceita que o homem seja barbudão. Tem aquela barba farta, não é isso? A nossa doutrina é doutrina. Sabe aquela conversa? É doutrina, não pode, que está fora da palavra de Deus, não pode, é doutrina. Só que acontece o seguinte, naquela região, todos os homens, ó, aquela barba. Sabe por quê? Quem tem o rosto rapado é homossexual. Virou um rebu, né? Virou um angu de caroço. Eu não sei o final dessa história, sabe? Se eles ficaram com a congregação, se eles foram para outra igreja, eu não sei. Mas que estupidez! Mas põe estupidez nisso. Para uma igreja que se acredita única, verdadeira, quer dizer, é só nós que vamos entrar. Então quer dizer que Deus vai mandar para o inferno todos esses barbudos aí. É como lá em Israel, né? De Israel, Deus vai mandar para o inferno todos os judeus, né? Descumprindo a sua palavra que está em Romanos, salvo engano, capítulo 6 ou 7, que fala que mostra claramente que Deus tem um plano com Israel. Deus tem um plano com Israel, com a nação de Israel. Depois que a igreja for arrebatada, Deus vai trabalhar com Israel. E Paulo fala que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Entendeu? Então, quem não aprende com seus próprios erros, vai repeti-los novamente. Já deve ter repetido isso aí em várias partes, aqui eu não sei. Essas informações não chegam para mim. Não chegaram para mim. Quem sabe eu ainda recebo essas informações. Mas isso deve ter acontecido. E isso não está tão evidente, porque a congregação cristã é uma igreja caseira. Né? A congregação está parada lá na profecia do irmão Franciscão, que eu vou trazer para o vosso meio aqueles que vão ser salvos. Entendeu? Coisa que eu não vi, né? Até hoje eu nunca vi um moçambicano, um angolano atravessar o oceano, vir aqui ao Brasil, entrar na congregação gritando: eu quero conhecer essa doutrina aqui porque eu quero ser salvo, que Deus me mostrou que só a verdade está no meio da congregação. Até hoje eu não vi, ninguém viu. Então, isso é uma balela. Eu estou vendo aí, ó, se vocês querem saber, ó, o cumprimento da profecia do Franciscão na Igreja Mundial. Liga a televisão aí lá, no canal 21. Veja os cultos da Igreja Mundial. Você vai ver gente de Moçambique, de Angola, gente de várias partes do mundo lá, vindo ao Brasil. Às vezes para testemunhar milagres, essas coisas todas. Entendeu? Então, eu estou vendo isso lá, né? Agora a congregação eu nunca vi. Uma igreja que tem a liderança lá, eles falam lá entre eles, né? Eles não falam pra gente. Isso é escondidinho, sabe? Esses sem vergonhas tratam tudo escondido, né? Mas lá entre eles dizem lá que pregar o evangelho para as criaturas
é atirar pérolas a porcos. Viu? E a maioria da Irmandade não prega o evangelho para ninguém. Não prega, não tem essa preocupação. Por quê? Porque se ele vai ser salvo, Deus vai chamar ele para o meio da congregação, né? Ele não precisa falar nada, entendeu? Eles têm uma atitude indiferente. Muitos desprezam as criaturas. Por quê? Porque ele é o santo de Deus, é aquela maravilha, a primadona da glória de Deus. Mas o seu vizinho, o seu amigo que não é crente, é criatura ímpio, pecador, entendeu? Agora, bom, é o seguinte também, se eventualmente ele vê que o vizinho dele está indo a alguma igreja evangélica, aí ele vai pregar o evangelho peculiar da congregação. Porque nós temos um evangelho diferente, né? O nosso evangelho consiste no seguinte, é dizer para eles, né? Para ir na nossa igreja, que Deus fala na boca do servo, entendeu? Que Deus vai falar com a necessidade dele. Tudo bem isso aí, né? Mas depois começa a meter o pau na turma do lado lá, né? Meter o pau no pastor, dizendo que é ladrão de coleta, que vive da lã das ovelhas, que o dízimo é maldito, e por aí vai. Esse é o evangelho da congregação. Que diferença, né? Você, evangélico de outra denominação, que fala do amor de Deus, diz para o pecador que ele é uma alma perdida, que se ele crê no Senhor Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz, se ele aceitar para si esse presente de Deus, ele vai entrar na glória de Deus. Você que conhece o que é o evangelho, quando você escutar o evangelho da congregação, você vai ficar arrepiado. Você vai ficar arrepiado, viu? Porque o negócio é feio, viu? O negócio é feio, viu? Mas tá bom. Então, onde é que nós havíamos parados? Tá bom. Entendi. Então, a congregação é uma igreja caseira, né? Quer dizer que saiu do Brasil acidentalmente, né? Não há um trabalho de missões. Não há um trabalho de missões. Por exemplo, um departamento da igreja que seja treinado e preparado para cuidar de missões, de missões, né? Não, o que acontece com a congregação no exterior, em todos os países aí que estão aí por fora, é uma família que mudou-se para lá, abriu a porta da sua casa, recebeu seus familiares, parentes por afinidade, que trouxeram outros amigos, e ali o grupo foi crescendo, se tornou uma congregação. Mas a igreja não tem. A prova disso é que, se você examinar o relatório, você vai ver aí que ela está mais ou menos em 130 países. Mas se você verificar, a maioria dos países tem 1, 2, 3 endereços só. Os países onde você encontra 40, 50 endereços, você vai lá, você vai encontrar um grupinho, 3, 4 famílias que estão ali, mais da metade é flutuante, vai a um culto, outro culto não vai e tal. Então, a congregação não tem representatividade no exterior, né? É um grande grupo tradicional aqui no Brasil, com um lento crescimento, tá? Porque estão voltados para si mesmos, não estão voltados para fora, estão voltados para dentro. E a maioria dos membros é porque nasceram, são filhos de pais crentes da congregação e cresceram ali e tal, e ficaram por ali. Mas é isso aí, não tem representatividade. Se tivesse representatividade, experiência com missões, entrando em contato com outras nações e tal, talvez até tivesse mudado essa cabeça de minhoca. Mas não são, eles não têm interesse. São os famosos pescadores de aquário. Na congregação nós somos pescadores de aquário. Nada de arrancar toco. A gente gosta de entrar no meio da seara quando ela está madurinha. Para meter o pau nos pastores, nas igrejas e tal, e pegar alguma coisa para nós. Então esse é o esquema aí da congregação. Bom,
Se o episódio da Turquia não convenceu você, eu vou fazer algumas considerações. Olha, veja bem. A visão de missões, nem todas as igrejas têm, sabe? A maioria das igrejas evangélicas, elas acham que o mundo, que é constituído de mais de 250 nações, e milhares de nações indígenas, milhares, são nações. Aqui no Brasil nós temos dezenas de nações diferentes, que são as nações indígenas. O que é uma nação? Como podemos identificar uma nação diferente da nossa? Bom, um grupo que tenha uma forma de governo diferenciada, uma religião diferenciada, uma língua diferente, usos e costumes diferentes. Temos aí um grupo que é uma nação distinta. Já se constituiu uma nação distinta. Aqui no Brasil nós temos os Chavantes, os Xerentes, e os índios Kauá e etc. Bom, são milhares de nações espalhadas pelo mundo. E a maioria das igrejas não enxerga isso. Não, simplesmente acham que o mundo inteirinho é igualzinho ao pessoal que mora na rua onde eles moram. Mas o mundo são milhares de nações. Cada uma destas nações com a sua própria cultura, com seus próprios usos e costumes, com uma religião diferenciada, entendeu? Então, estas coisas, na pregação do Evangelho, têm que ser consideradas. Mas as igrejas não têm esta visão. Não têm visão de... Elas têm a visão de evangelização, a grande maioria. A congregação é uma exceção, mas a grande maioria tem uma visão do que é evangelizar. Mas a visão de missões a povos estrangeiros não tem. Acho que tem a visão de missão. A grande maioria, essa visão que tem do que é uma missão de evangelização, termina no asfalto, no fim do asfalto, e o asfalto termina na frente da casa do chefe da tribo indígena. Esse é o máximo de visão que eles têm do que é missões. E esse chefe indígena tem do lado da sua tenda uma picape Hilux, Dentro da tenda ele tem computadores, ele tem celulares, ele tem televisor, ele tem forno de micro-ondas, um TV plasma de 40 polegadas, entende? Esse é o máximo que eles conseguem entender do que é missões. Mas na realidade, o mundo está aí à espera do Evangelho. São 7 bilhões de pessoas. 2/3 nunca ouviu falar o nome de Jesus Cristo. Sabe o que eu estou dizendo? Não é que nunca alguém foi levar o Evangelho para eles. Eles nunca ouviram falar do nome de Jesus. Entendeu? E a grande maioria dessa gente está no que é conhecido como a janela 10x40. Janela 10x40. Então, o que você tem? Você tem aí o meridiano, Então, 10 graus mais e 10 graus menos. E você tem um paralelo, 40 graus mais e 40 graus menos. Isto forma uma janela retangular, que é conhecido como janela 10x40. Neste retângulo estão as nações mais hostis, resistentes à pregação do Evangelho. A informação que eu tenho, não sei se é verdadeiro ou não,
é que dentro dessa janela há apenas 8 missionários. 8 missionários. Escondidinhos, escondidinhos, porque se forem descobertos, serão mortos. Serão mortos. Entendeu? Tem as nações indígenas que não foram contatadas ainda pelo homem branco. Olha, veja. Veja esses documentários. Agora está começando, no dia de hoje está começando a Semana do Meio Ambiente no canal Curta. No meio do rio, entre as árvores. Diretor do clássico Iracema, uma transamazônica, Jorge Bodansky volta à Amazônia dos anos 2000 para dar oficinas de vídeo a populações ribeirinhas do Alto Solimões. Todo mundo assiste televisão, DVD, né? A ideia é vocês não assistirem dessa vez, vocês vão produzir. No final, se tudo der certo, a gente fazer uma pequena exibição aqui de cinema. Especial Meio Ambiente, aqui no canal Curta. Viu? E eles vão... É uma série de documentários sobre a Amazônia. Há um deles que é nas margens do rio, né? Que eles têm contato com as populações ribeirinhas. Tá? Então, vai passar aí num desses documentários o depoimento do comentarista que estão edificados mais de 70 grupos indígenas que nunca tiveram contato com o homem branco. São índios no seu estado selvagem mesmo. Eu vi aí um documentário aí do senador Tião Viana, né? E também de um outro senador, esqueci o nome, mas ele é neto do primeiro governador do estado do Acre. Ambos estão dando testemunho de que há no Acre nações indígenas que nunca foram contatadas pelo homem branco, que vivem numa cultura pré-histórica. Entendeu? Este repórter da Record, como é que é o nome dele? Gerson de Souza, passou aí um documentário. Ele esteve no meio de uma nação indígena, acho que foi em Bornéu, na África. No meio de uma nação indígena que há apenas 3 meses estavam tendo contato com um homem branco. É uma nação que eles moravam no alto das árvores. No alto das árvores. Criavam lá, faziam as suas casas no alto das árvores e, veja, criavam as suas crianças lá. É um milagre essas crianças não caírem de lá de cima. Porque pelo que eu vi no documentário, eu não vi nenhuma proteção. Eles faziam lá em cima um tablado, né? Um tipo de um assoalho, cobria ali no galho das árvores. E eu não vi nenhuma proteção ali para que eventualmente uma criança protegê-la de cair lá de cima, né? E me chamou a atenção é o seguinte, porque é interessante, né? Estes índios, eles usavam assim, eles colocavam assim, amarrado ao pênis, né? Dá para ver aí, ó. Um galho de árvore assim, como se fosse o prolongamento do pênis, era um tipo de palmeira, amarrado ali debaixo do pênis, né? Aquele negócio assim, ó, sabe? Aquele galho de árvore lá que... parece que é uma folha de palmeira. Chamou minha atenção. Bom, você veja, são costumes diferentes, entendeu? Normalmente esses costumes, esses usos, né? Estão ligados à religião. Então, se você for pregar um evangelho numa tribo como essa, você vai entrar lá dizendo, tira esse galho aí que está amarrado no teu pinto aí, porque isso não é da vontade de Deus. Então, pode ser até que eles resolvam matar você na hora, porque você está ferindo lá dogmas que ele tem religiosos, entendeu?
Não. É preciso respeitar os usos e costumes. Tá? Preciso respeitar os usos e os costumes das nações. Não pode entrar de qualquer maneira. Se você entrar de qualquer maneira, você vai morrer. É perigoso morrer, te matarem no dia seguinte, ou no mesmo dia. Mesmo dia. Esses dias aqui, ó, esses dias atrás aí, eu assisti um documentário, passou na Record, sabe? O nome é sobre uma tribo africana, né? Lá em Moçambique. A tribo é chamada tribo de Ga. G-A, né? Tribo Ga. Então, eles praticam lá o casamento múltiplo. E o documentário era sobre o funeral do chefe dessa tribo aí. Esse chefe tinha... já perdi, estou meio perdidão, mas acho que eram 6 ou 8 mulheres, sabe? E quase 90 filhos. Entendeu? Então, lá eles praticam o casamento múltiplo. Agora mesmo está passando num canal curta, lá em Cabo Verde, na África, um documentário de portugueses que estão lá em Goa, em Cabo Verde, na África, né? E o português lá ele está dizendo que ele tem 2 mulheres e que é normal os homens lá naquela região ter 7 mulheres. 7 mulheres. E agora, como é que se você for mandado pregar o evangelho nesses lugares, como é que você vai fazer? Você vai lá, entrar lá no meio deles e dizer, não pode, tem que ser uma mulher só, é doutrina. Entendeu? Isso não é o evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho. Se você for lá em Goa, na África, lá em Cabo Verde, né, você falar lá para os portugueses lá que não pode, que é doutrina, pode até dar certo, entendeu? Pode até dar certo. Pode dar certo. De repente os caras escutam você e tal, dá tudo bem, né? Porque estão aí misturados. Tem um pouco de conhecimento, de informação do que é cristianismo, etc. Entendeu? Pode dar certo. Mas, por exemplo, veja esse vídeo aqui, ó. Veja esse vídeo aqui. Isso aqui é o nosso irmão ancião. E o que ele está fazendo? Ele está pregando a igreja. Essa igreja é diferente de todas as outras. Aqui nós vamos ensinar a doutrina. Está escrito na Bíblia. Conforme Jesus Cristo ensinou a todo mundo. Irmão Bernardo me procurou. Não está pregando o evangelho, não. Ele está pregando a igreja. Essa igreja é diferente de todas as outras. Como é a nossa prática usual, a nossa prática usual de pescar no aquário, né? Então esse nosso querido irmão ancião, ele foi lá para Moçambique, né? A chamado de um irmão lá. Ele vai dizer até o nome do irmão que o chamou. Irmão Bernardo me procurou. Né? Para estabelecer a congregação lá em Moçambique. Né? Ele vai dizer no vídeo, você vai ver o vídeo, você vai ver que ele fala que ele foi convidado a ir lá por intermédio de um irmão, e ele foi lá. Irmão Bernardo me procurou. Você vai descobrir também que a maioria daqueles africanos ali, que são oriundos das mais diferentes nações indígenas que há na África.
que há lá em Moçambique. Se você não sabe, Moçambique tem dezenas de nações indígenas e acho que é 3.000 ou 5.000 dialetos diferentes. Tá? Então são índios das mais diferentes nações indígenas lá de Moçambique, que estão ali reunidos com esse ancião. Entendeu? Mas estes índios aí, eles já tiveram contatos com a Igreja Universal, tiveram contatos aí com outras denominações evangélicas. Porque as igrejas evangélicas, as tradicionais, elas estão lá há muitos anos. Tá? E a Universal fez lá um trabalho fantástico, né? Eles alcançaram lá milhares de moçambicanos. Então, fica evidente que isso aí é um trabalho de pescar no aquário, né? Esse irmão lá que convidou o ancião para ir lá estabelecer a congregação lá na África, certamente meteu pau no dízimo, nos pastores, tal, e e arrebanhou lá aquele grupo lá e chamou lá o ancião para estabelecer a congregação. Então veja, ele vai pregar a igreja, ele não vai pregar o evangelho. Essa igreja é diferente de todas as outras. Né? Bom, deixa eu explicar a diferença novamente, porque tem muita gente que não entende essa diferença. O pregar o evangelho é dizer ao pecador que ele é uma alma perdida e que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo e foi à cruz do Calvário e pagou ali com o seu próprio sangue o preço do seu pecado. E que se ele acreditar nesse sacrifício, ele tem a vida eterna. Isso é o evangelho. O resto é o resto. O resto é o resto. Então você vai observar que ele não está pregando o evangelho. Ele está pregando a igreja. Ele está dizendo que a congregação é uma igreja diferente, que ela é é a preferida, né? A virgem escolhida do Senhor. As demais são todas prostitutas. Ele não vai falar isso, mas na cabeça dele é isso que ele pensa. Entendeu? É isso que está na cabeça dele. A congregação é a virgem escolhida do Senhor, as demais são todas prostitutas. Bom, isso é o que está na cabeça dele, não vai falar, né? Mas ele vai dizer que a congregação é uma igreja diferente, não é que nem as outras igrejas, que não cobra o dízimo e tal. Então agora vocês vão conhecer uma igreja diferente. É a última igreja da nossa vida. Daqui, da terra, é ir para o céu. Olha, veja bem, hein? Saiba peneirar, hein? Saiba peneirar as coisas que eu estou comentando, tá? Nem tudo que esse ancião está falando aí para este grupo de indígenas está errado, entendeu? Está errado. Eu estou mostrando que esta é a única mensagem, tá? Não, e que não é a mensagem do Evangelho, E não é aquilo que nós devemos pregar para aquele que não tem nenhum conhecimento do que é Bíblia, do que é igreja, do que é Evangelho de Jesus Cristo, entendeu? É só isso que eu estou querendo mostrar. E estou querendo mostrar também que esse trabalho da congregação que eventualmente acontece no exterior é rudimentar, entendeu? Não tem nenhum planejamento, nenhuma organização. São pessoas que vão aqui conhecer o Evangelho aqui no país, no Brasil, tá? E que se mudou para um outro país, uma outra nação, por razões pessoais, né? Por razões familiares, por razões profissionais. Ele não foi lá enviado como missionário para levar a palavra de Deus a uma nação estranha. Não. Agora lá ele se reuniu, né? Como foi com esse caso aí, com esse rapaz aí que convidou o ancião da congregação. Irmão Bernardo